Boa noite, graça e paz. Eu falei para o pastor Ademir que eu ia cumprimentar como presbiteriana, graça e paz. Mas como esposa de assembleiano, a paz do Senhor. Eu estava orando essa semana, por esse nosso tempo aqui. E eu perguntei para Deus. Eu gosto muito de ir num lugar. E quando eu vou para uma igreja, quando eu vou para a base de Jocum, para o lugar que eu vou, eu gosto muito de perguntar para Deus como que Ele vê esse povo. E eu perguntei para Deus como que Ele via vocês. Então eu quero falar. Não precisa ter medo não. 1 Coríntios 9:14, não é isso que eu vou pregar, mas é a forma como Deus tem visto vocês. Eu creio que talvez a gente não alcançou toda essa dimensão ainda. Eu creio que a gente precisa alcançar essa dimensão da forma como Ele vê vocês. Aqui fala assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tem um desafio aí, não tem, pastor? Pregar o Evangelho e viver do Evangelho. Então eu creio que é dessa visão, é essa visão que está no coração de Deus para essa igreja local aqui. Sabe, a igreja ser conhecida como aqueles que pregam o Evangelho, mas que vive do Evangelho, que vive o Evangelho, que vive o Evangelho. É um desafio? É enorme, mas é dessa forma que Deus está vendo vocês, é dessa forma que vocês precisam ser conhecidos, sabe? Não é ser conhecidos porque vocês têm uma igreja linda e maravilhosa, não é conhecido porque vocês têm uma igreja que tem um banco confortável, não é ser conhecido que vocês têm um excelente louvor, não é ser conhecido porque vocês têm um monte de células, não é ser conhecido porque vocês têm isso, aquilo, outro, parece que estão construindo uma nova igreja. Não é isso. Vocês serem conhecidos porque vocês pregam o Evangelho e porque vocês vivem o Evangelho. Amém? Deixa isso aí para você pensar. É você e Deus. Vai para Deus, vai orar, vai buscar o que o Senhor está querendo falar com isso aí para nós, para vocês, tá bom? Mas o que eu quero trazer para nós hoje está lá em 1 Reis. 1 Reis, o capítulo 17. O Ivo estava falando desse tempo, que Deus está nos chamando, para viver, para trabalhar com os quilombolas. Quando foi antes da pandemia, mais ou menos assim, meio ano antes da pandemia, nós estávamos em Curitiba e a gente estava finalizando um curso lá. E aí, quando a gente estava ali, no último dia do curso, no meu tempo devocional lá, Deus me fez uma pergunta. E olha a pergunta que Deus me fez, e é essa pergunta que eu faço para vocês hoje. Você é uma pessoa aberta para o inesperado? Qual é a verdade que está dentro de você? Você é uma pessoa aberta para o inesperado? Quando a gente fala no inesperado, isso mexe com a gente, não mexe ou não? Quando fala inesperado, você pensa assim: uau! Eu pensei assim, quando Deus fez essa pergunta, eu pensei assim: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Que doença que eu vou ter? Entendeu? Senhor, quem vai morrer da minha família? O que vai acontecer com os meus filhos? Entende? Então assim, o que vai acontecer com a missão que eu pertenço? Então assim, veio muitas perguntas para mim quando ele fez essa pergunta. E eu lembro que naquele devocional Deus falou comigo: eu quero que você se entregue para o inesperado. Rita, o inesperado
é para você, mas para mim não. Deus me disse isso. E eu lembro que eu chorei bastante ali, eu orei, eu falei, Senhor, eu quero ser uma mulher aberta para o inesperado, e eu me entrego para o inesperado. E no ano seguinte veio a pandemia, né? Veio toda essa questão da pandemia, veio toda essa situação que a gente começou a vivenciar, né? Que foi o inesperado para nós, é verdade, né? Mas para Deus não. E aí Deus começou me levou nesse texto, né? Me levou nesse tempo de pandemia ali, tentando entender alguma coisa. Ele falou para mim assim, Rita, olha, quem para de aprender, morre. Gente, quem para de aprender morre, essa é a verdade. Nós sempre vamos ter algo para aprender. Não importa quantos anos você tem de cristão, não importa quantos anos você tem de missão, não importa o cargo que a gente tem, ministério que a gente tem, não importa que você é uma pessoa mais velha ou mais novinho, sempre a gente vai ter algo para aprender na nossa vida. Sempre vai ter algo para aprender. E aí, ele me levou lá em Reis, eu quero ler isso para nós. Vamos ler 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Então, Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai para Sarepta. Segura essa palavra aí, dispõe-te e Sarepta, tá? Que pertence a Sidom, e demora-te ali. Segura mais essa palavra aí, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei os 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Senhor, aqui está a tua palavra. Ajuda-nos a te ouvir nessa noite. Fala aquilo que está no teu coração para nós. Nós abrimos o nosso coração em amor para receber o que você tem para ministrar. Não aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo que você quer falar. É dessa forma que nós queremos nos render a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender uma coisa. A nossa vida, ela é feita de ciclos.
A nossa vida, ela é feita de movimentos. A nossa vida, ela é feita de estações. Tá? Deus vai caminhando conosco num ciclo, e de repente aquele ciclo fecha, e Deus nos leva para um novo ciclo. A nossa vida, ela é feita de movimentos, de movimento. E nesse tempo ali de pandemia, Deus estava falando comigo essa palavra, e Ele estava falando bem isso para mim: Rita, eu estou querendo fechar um ciclo com vocês, e eu estou querendo levar vocês para um novo movimento, para um novo tempo na vida de vocês. Eu quero dar novas asas para vocês. Deus estava falando isso comigo. E às vezes, gente, é tão difícil para a gente entender isso e deixar esse ciclo para trás. É verdade ou não? É difícil. Você entendeu? É difícil para nós a transição. É difícil para nós a transição. Nós estamos vivendo um momento dentro da missão de muita transição. Os mais novos estão assumindo o lugar dos mais velhos. Nós somos os mais velhos. Entendeu? 30 e tantos anos de missão. E nós estamos dando espaço para os mais novos chegar. Tem sido fácil isso? Não. Mas é um novo movimento de Deus. É um novo ciclo de Deus. E a gente precisa se render para esse novo movimento, para esse novo ciclo de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? E aí, no primeiro momento aqui, né, Elias, ele tinha passado um momento lindo em Querite. Tinha ou não? Tinha. Puxa vida, eu gostaria de passar esse... Ele recebia ali, os covos traziam os alimentos, estava acontecendo, deu? Estava acontecendo das pessoas, de trazer, tinha o riacho lá, né? E ele bebia ali do riacho. Imagina, ele numa solitude com Deus, né? Maravilhosa, maravilhosa. Mas de repente começou também a acontecer algo ali. Começou a acontecer uma mudança naquele primeiro momento. O rio começou a secar. Entendeu? Começou a acontecer um novo movimento de Deus. Entrou naquele momento ali. E quando entra, presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim. Olha para mim. Quando entra um novo movimento de Deus na sua vida, o que você faz? Entende? Quando vem um novo movimento de Deus, qual é a nossa reação? É olhar para trás e ficar olhando lá e falando assim: ah, Senhor, ele podia falar: ah, Senhor, eu quero permanecer aqui, Senhor, você é poderoso, traz água novamente e tal, tal, tal. Ele podia ter falado isso com Deus. E às vezes a gente vive isso. Queridos, a gente quer viver às vezes de passado. E Deus estava falando comigo, sabe, com o Ivo, que Ele tinha novas asas para nós. Foi difícil lidar. Hoje compartilhei bastante com o Ademir um pouco, hoje. Até chorei um pouco, né, Ademir? Ainda mexe um pouco comigo, sabe? Entendeu? Que a gente está vivendo um novo tempo. Eu estou vivendo um novo ciclo. Eu estou vivendo um novo movimento de Deus. Eu estou vivendo Sarepta na minha vida. E eu vou te falar uma coisa: Sarepta significa treinamento. E aí Deus pega e fala para ele assim: olha, acabou esse tempo aí. E agora Deus chama ele e fala para ele: dispõe-te. Vai para onde? Vai lá para Sarepta. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe o que é maturidade, queridos? Olha para mim. Sabe o que é maturidade? Maturidade é quando você fala para Deus: eis-me aqui.
Isso é maturidade. Maturidade não tem a ver com os anos de missão. Maturidade não tem a ver com os anos de cristianismo na nossa vida, não tem a ver. Maturidade é quando nós falamos para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Está entendendo? O que Deus está querendo falar conosco? O que Deus está querendo falar contigo? E naquele momento ali, ele se dispõe, ele vai, e ele responde a Deus com maturidade. Ele responde a Deus. E Sarepta deriva de um verbo hebraico que significa fundir, refinar. Um lugar que Deus queria refinar mais ainda o profeta. Deus queria fazer mais uma grande diferença maior na vida dele. Deus queria trazer uma revelação de coisas novas. Deus queria dar asas novas para esse profeta. Essa é a verdade. Entende? Qual o ciclo que você está fechando na sua vida hoje e que Deus está te chamando para um novo ciclo? Você está percebendo isso? Você está percebendo o movimento de Deus? Nós precisamos estar abertos para perceber os movimentos de Deus na nossa vida. Está aí, acabou de fazer um desafio aqui, um treinamento aí. Não estou fazendo propaganda do pastor Demir não, tá? Mas acabou de fazer chamando, convocando a liderança. Vem mesmo. Você entendeu? Porque vai ser um tempo de você passar por um novo treinamento, para você passar por Sarepta na tua vida. Eu não tenho outra palavra para te dar nessa noite, gente. Eu não tenho. É essa palavra que está no meu coração. Está entendendo, liderança? As provas, elas produzem na nossa vida semelhança com Cristo. Essa é a verdade, né? E a tentação, ela só vem quando você tem opção. Mas quando você não tem opção, ela é provação. Deus sabia o futuro que reservava para o profeta? Sabia ou não? Sabia. Deus sabia o tipo de força que o profeta tinha? Sabia. Deus sabe o tipo de força que você tem? Sabe, sem dúvida. Deus, ele não está em silêncio. Não creia nisso, sabe? Eu não consigo ver Deus assim, sabe? Aquele Deus que está em silêncio. Sabe, eu consigo ter uma outra visão de Deus, que eu creio que é um Deus, o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se inclina, é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos ama. Você entende? Eu consigo ver Deus dessa forma. Pode ser que você consiga até ver de outra forma. E aí Deus fala para ele: dispõe-te, vai para Sarepta. E aí Deus fala uma palavrinha. Olha a palavrinha que Deus falou, que eu mandei você segurar: demora-te ali. O que Deus estava falando para ele? Olha, não vai ser rápido o seu processo em Sarepta, não. E muitas vezes o ciclo na nossa vida, às vezes vai ser um pouquinho maior. Está entendendo? A estação que a gente vai ter que viver vai ser um pouquinho maior. Não vai ser uma estação que eu passei por ela, entendeu? Ele chegou lá em Sarepta e eu passo por lá e tchau, vou embora. Um final de semana, como a gente está passando aqui, estamos indo embora. Não é assim. Deus falou para ele: demora-te ali. Você não vai passar só por lá, mas demora-te naquele lugar. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Sabe por quê? Você é uma pessoa que determina o tempo de Deus para você, ou você se entrega para o tempo que Ele tem para ti? Porque muitas vezes nós somos uma pessoa que a gente determina o tempo de Deus para nós, sabe? E a gente não se entrega para o tempo que Deus tem para a gente. É diferente, não é? Totalmente diferente. Quando eu me rendo para o processo de Deus, para o tempo de Deus, eu não tenho que determinar o tempo para a minha vida. Eu vejo uma lição de humildade na vida desse homem. Sabe, Deus não falou para ele assim: olha, eu estou te ordenando que você vai lá para Sarepta, mas eu quero que você vá lá e você vai ajudar uma viúva pobre. Mas Deus falou para ele: eu estou te ordenando que você vai lá, né, para esse lugar, e você vai depender dela. Você vai depender dela. Como que você lida com isso?
depender de pessoas. Como que você lida com isso? Depender de pessoas. Vamos precisar de depender de pessoas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Muitas vezes. Nós não podemos caminhar sozinhos. Está entendendo? Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos caminhar juntos, né? Nós precisamos unir gerações e caminhar juntos. Nós precisamos viver isso na nossa vida, né? E aí Deus fala isso para ele. E eu vou te dizer uma coisa, quando eu li isso aqui eu fiquei pensando, não é verdade que você não tem nada para oferecer para as pessoas. Não é verdade que você não tem nada para oferecer para as pessoas. Todos nós temos algo para oferecer para as pessoas. Não é verdade, não é verdade, né? Eu fiquei pensando também nisso aqui. Muitas vezes a gente quer um milagre, não quer? Queremos um milagre? Queremos. Se eu perguntar aqui, quem quer milagre? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero milagre na área financeira, eu quero milagre na área de cura, eu quero milagre no ministério, eu quero milagre lá no meu emprego, eu quero milagre no meu trabalho, eu quero que Deus abra uma porta de trabalho. Todos nós precisamos de um milagre. Essa é a verdade, todos nós precisamos de um milagre. Mas sabe o que Deus falou para mim? Lendo isso aqui, o Senhor falou para mim, Rita, não queira um milagre, mas seja o milagre. Seja um milagre, queridos. Seja o milagre, seja um milagre. Seja um milagre para a vida de pessoas. O que Deus fez conosco? Deus começou a falar com a gente, para a gente ir para essa comunidade. E quando eu fui a primeiro dia na comunidade com o Ivo, que eu fui conhecer lá, sabe o que o Senhor falou comigo? Quando eu entro lá naquela comunidade, eu estava dentro do carro, a Kombi, né? Tinha aquela Kombi velha, né? E a gente lá batendo cabeça, andando para lá e para cá, um calor, eu suando um monte para chegar lá, né? E quando nós chegamos ali, né? Eu dentro do carro falando com Deus, e Deus falando para mim assim, Rita, eu não esqueci esse povo. Eu olho por eles, sabe? Entendeu? Eu vejo eles, eu não esqueci eles, né? Pode ser um povo não alcançado hoje aos nossos olhos, mas os olhos de Deus estão ali. E foi tão lindo, sabe, que ele falou para mim assim, quando eu pisei lá, veio para mim aquele versículo, que quando o Senhor falou com Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi essa palavra que Deus me deu para os quilombolas. E agora, até o dia 23 de dezembro nós estávamos lá. Como o Ivo falou, dormindo lá dentro, né? Dormindo. Eu morria de medo de rato, gente. Dormi com a lanterna desse tamanho do meu lado. Eu falava assim, ai, o rato vem. Ele ligava a lanterna. Ai, o rato vem. Eu morria de medo de rato, né? E tinha muito rato. Uma chuva que eu e o Ivo tivemos que separar a cama. O Ivo dormiu na outra cama, porque a nossa cama aqui era tanta goteira, que eu dormia com balde, com bacia, com tudo. E não parava as goteiras. Aí abri o guarda-chuva, dormi embaixo do guarda-chuva. Fiei a cabeça lá, enfiei lá, dormi assim à noite. E o Ivo lá na outra cama, cheio de balde, entendeu? Né? Lá também de bacia, dormindo lá do outro lado. E foi aquela noite que nós passamos ali. Estão entendendo o que Deus está querendo falar conosco? São ciclos, querido. Novos movimentos. Mas a maturidade é quando você responde, eis-me aqui. Aí que pega. Tá entendendo? Aí que pega. Porque sempre são os mesmos que dizem, eis-me aqui. Não são todos que dizem, eis-me aqui. Eu vejo na vida dele, a humildade, ela não te faz melhor do que ninguém, mas ela te faz diferente de muitos. Nós não podemos perder isso. Se é para vocês viver do Evangelho, se é para vocês pregar o Evangelho, vocês não podem perder isso aqui, a humildade. Está entendendo? Vocês não podem perder isso aqui.
Porque é isso que vai nos fazer diferente de muitos. É isso que vai nos fazer diferente de muitos. Elias, ele age com obediência, sabe? E quando a gente anda debaixo de paternidade, quando a gente anda debaixo de obediência, Deus vai fazer coisas conosco que a gente nem imagina. Em 2 meses a gente construiu aquela casa lá, 24 mil, sabe? Foi dia a dia Deus trazendo, Deus dando, Deus somando, né? E a última semana agora de dezembro que eu estava lá com eles, e eu fui para a beira do rio toda semana orar, porque eu queria entender de Deus algumas coisas, sabe? Se era para a gente só ir lá fazer a casa da Neide, né? Ajudamos a Neide, vamos ajudar essa família e tal. E aí Deus estava falando para mim, esse é um povo que eu estou dando como herança para vocês. Então é algo maior. É algo maior. É uma igreja para ser estabelecida. É muitos banheiros para ser construído, porque as casas lá não tem banheiros. É muito fogão a lenha para ser feito, né? De maneira digna dentro das casas, sabe? Então a gente está longe de imaginar o que Deus tem para fazer através da nossa vida lá. E que você também pode fazer parte. Você pode tirar as suas férias. Você pode dar uma semana lá, excelente. Só falar para a gente, olha, quero dar uma semana lá com vocês. A gente agenda, e nós estamos recebendo uma equipe, é da igreja, não é de jocumeiros que estão indo lá agora. Entendeu? Que eles estão indo lá, irmãos lá, empresários que estão indo lá, que estão tirando essa semana para servir naquele lugar lá conosco. Vão ficar 20 dias com a gente lá. Estão entendendo, gente? Está ficando claro para você? Cuidado com o teste da primeira impressão. Elias chegou lá e ele não viu nada. Sabe, quando a gente vai para um novo ciclo, quando a gente vai para um novo movimento, vem o teste da primeira impressão na nossa vida, sabia? Que aí você chega para um novo movimento e você fica meio perdido, né? E você fala, uau, estou no lugar certo, é isso mesmo me fazer, entendeu? É por aqui que eu vou caminhar, entende? É verdade ou não? É verdade. Né? Mas tem o teste da primeira impressão. Quando ele chega lá, o que ele viu? Ele viu uma mulher pegando uns gravetinhos, fazendo uma fogueira para comer, para fazer a última refeição, comer e morrer. Essa foi a verdade. E o segundo teste foi as impossibilidades. Entendeu? Aos olhos humanos era impossível. Mas a boa notícia é que ele olhou além das circunstâncias. Olhe além das circunstâncias no novo ciclo que Deus está te levando. Olhe além das circunstâncias para esse novo movimento que Deus está te levando. Faça isso, queridos, faça isso. Ele tratou o problema com fé. Ele não teve medo. E ele responde para a mulher com uma forma tão ousada. Ele fala para ela, não temas, vai fazer o que eu disse para você. Primeiro faz para mim o bolo, né, pequeno, traz aqui fora. Depois você vai fazer para o teu filho. Porque a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite não vai faltar. Ele agiu em fé. Ele agiu em fé. E eu vou te dizer isso, para a gente ir para o novo movimento, para a gente ir para o novo ciclo que Deus está nos chamando, vai ter que ter fé. É o que vai te sustentar, vai ser a fé. Não é outra coisa, não é outra coisa. Ele viu alguma coisa ali acontecendo? Nada, pelo contrário, nada. Mas fé eu não vejo. Fé, eu não toco na fé, e tampouco eu sinto fé. Eu sinto fé, então eu vou. Não é assim. Não é assim. Fé eu creio. Fé eu creio. Fé eu creio. E o justo vai viver como? Pela fé. Você é justo? Você é justo? É de fé em fé que nós vamos prosseguir. Não tem outra forma. E ele olha, ele usou a sua capacidade exclusiva para assumir grandes riscos por amor a Deus. O quanto que você está disposto a usar a sua capacidade para correr grandes riscos por amor à pessoa de Deus. Quando nós chegamos ali no Quilombolo,
eu só estava ouvindo falar do Marlúcio. Rita, você precisa falar, porque o Ivo ficava muito lá na construção, né? E eu andando para a comunidade, né? Entendeu? Conheço todo mundo lá, tomei café na casa de todo mundo, né? E preguei, e orei, entendeu? Eu lá, né? Estou conhecendo, também ajudei muito na construção, viu? Ajudei bastante, lavei, aqueles pisos que o Ivo tudo colocou lá, foi euzinho aqui que lavei, viu? Bastante lá embaixo de um pé de manga lá, né? E aí... olha só, lá vou eu, eles começam a falar do Marlúcio. Rita, você tem que pregar para o Marlúcio, você tem que falar com o Marlúcio. O Marlúcio, um alcoólatra, com a vida destruída. O Marlúcio vinha de cavalo, entendeu? Que trabalhava na roça, aí vinha bebendo, né? Aí chegava lá, ele caía no meio da comunidade, ele passava a noite no relento, no chão, no meio do mato lá. O cavalo andando para lá e para cá na casa dos outros, sabe? Era o Marlúcio caído lá no chão. Sem família, nenhuma família. Morreu pai, morreu mãe, entendeu? Não tinha ninguém da família. Morreu irmã. Solteiro, não era casado. Eles se compadeceram dele lá e fizeram uma casinha para ele lá. A comunidade dos quilombolas fizeram uma casinha para ele. Sabe? Para ele morar lá. A Neide chegou lá e ele estava dormindo no chão. A Neide arrumou uma caminha, pôs lá para ele. Levou uma caminha lá para ele, que ele dormia no chão. E eu comecei a orar por esse Marlúcio. Eu falei, Deus, me dá a oportunidade de falar de ti para esse homem. Um dia o Marlúcio chega lá onde a gente estava, não estava alcoolizado, chegou depois do almoço. Chegou lá na casa da Neide. Eu passei a tarde todinha, da 1 às 5 da tarde, falando de Jesus para esse Marlúcio. Pregando para o Marlúcio. E o Marlúcio me ouviu. O Marlúcio chorou. Fiz um trabalho de cura, de libertação, de tudo com ele. Vamos repreender demônio, fizemos tudo junto. Aceitar Jesus, tudo junto. Eu sabia lá quando eu ia estar com ele de novo, né? Falei, o quê? Agora mesmo, né? Vamos ficar aqui. Você está com pressa, Marlúcio? Não, nem eu. Então vamos. E eu fiquei lá com o Marlúcio a tarde inteira. O Marlúcio aceitou Jesus. Deus muda a história do Marlúcio. Sabe qual era o comentário de toda a comunidade? O Marlúcio mudou. O Marlúcio mudou. O Marlúcio, ele era magro, entendeu? Ele começou a engordar, né? Ele vinha várias vezes lá, ajudava o Ivo lá na obra, sabe? Chegava tarde lá, ajudava o Ivo um pouco. O Ivo trabalhava até tarde da noite. E ele lá ajudando o Ivo. E o Marlúcio foi... Parou de beber. Nunca mais Marlúcio pôs uma bebida na boca. Nunca mais. Aí, olha só, quando foi em janeiro, dia 3 de janeiro, a gente recebe um telefonema que o Marlúcio tinha morrido. Ele tinha morrido. Deus nos levou no momento certo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Desponte e vai para Sarepta. Te entrega para o novo ciclo. Te entrega para o novo movimento de Deus para a tua vida. Entende? É isso. E eu fui entendendo o que Deus estava querendo fazer conosco. Sabe, querido, do sepultamento dele, o Ivo falou, Rita, aí nós ficamos, vamos, não vamos, né? O Covid, aquela coisa toda. E aí nós oramos e Deus falou com a gente, vocês é a família dele. Deus falou com a gente que nós éramos a família do Marlúcio. E eu e Ivo fomos. Chorei muito no sepultamento dele, sabe? Sabe por que eu chorei? Porque ele encontrou Jesus. Você pode falar assim, Rita, nossa, mas é tanto trabalho, ir para lá, gastar tanto tempo, né? Como muitas vezes, às vezes as pessoas falam, nossa, mas para que vocês vão para lá? Tem coisa para fazer aqui. Mas eu vou te dizer, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Essa palavra foi tão viva no meu coração no sepultamento dele, sabe? E eu falei, Deus, o Senhor nos levou ali só por causa do Marlúcio, valeu a pena. Nós estávamos em São Paulo, a casa da Neide despenca, todinha. Nós tínhamos feito a casa nova dela.
E a casa velha lá, né, despencou inteirinha com a chuva. A velha, né? E ela já estava na nova. E ela falando assim: vocês me socorreram no tempo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta que está vindo aqui na minha mente. Você está vivendo o tempo certo de Deus na tua vida? Você está vivendo o tempo certo de Deus na tua vida? Você entende o tempo certo de Deus na tua vida? Já vou terminar. Elias vai e ele fala para aquela mulher, né? A farinha da tua panela não vai acabar. O azeite da tua botija não vai faltar. Até que o dia que o Senhor vai fazer chover sobre a terra. Você não pode encorajar alguém se você não crê no impossível. Não tem como. Você não vai poder acender a chama de esperança na vida de alguém se a sua própria tocha de esperança está apagada. Se a nossa tocha de esperança não está acesa, não tem como eu trazer acender a tocha de esperança para a vida de alguém. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente enxerga longe. Quem você tem ouvido? O que Deus tem falado contigo? O que Deus tem falado com você? Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente enxerga longe. Em quem você tem mantido os seus olhos? Elias estava mantendo os olhos naquela panela que não ia faltar nada, estava mantendo os olhos naquilo que Deus iria fazer. O que você pode acrescentar na vida de outras pessoas? A obediência de um homem. A sua obediência. Presta atenção. A sua obediência. A obediência de Elias. A sua obediência. Mas a fidelidade de Deus é igual a milagre. É igual a milagre, queridos. É igual a milagre. Amém? E a nossa vida, ela é feita de escolhas. A viúva de Sarepta, ela conheceu Deus na cozinha. Essa mulher conheceu Deus na cozinha. Eu fico imaginando um pouco, quando eu leio assim a Bíblia, sabe? Eu fico imaginando, fico assim, nossa, podia ter aqui falando, né? Eu fico imaginando aquela mulher por toda a região falando, olha, eu conheci Deus na cozinha, Deus fez isso, entendeu? Ela testemunhando, né, da pessoa de Deus. Aquela mulher conheceu Deus na cozinha. E você tem conhecido Deus onde? Você tem conhecido Deus onde na tua vida? Tem alguns princípios, rapidinho que eu vou falar, que eu tirei desse texto aqui. Primeiro princípio, a orientação de Deus, ela é sempre surpreendente, mas não tenta analisar ela. Vou repetir. A orientação de Deus muitas vezes vai ser surpreendente, mas não tenta analisar. Porque às vezes a gente vai ficar tão preso em analisar que a gente não se entrega para aquilo que Deus tem para a gente. Então, se Deus manda você para Sarepta, não fica perguntando por quê. Apenas vá. Se Deus te coloca você numa situação difícil e você tem paz no seu coração que tem que permanecer ali, permanece ali. Permanece ali. Não tenta analisar, fica firme. O segundo princípio. Os primeiros dias geralmente são bastante difíceis, mas não desista. Não desista. Entende? Um novo ciclo, um novo movimento. Vai ser difícil, Anderson, mas não desista. Entende?
Essa é a verdade. Essa é a verdade. Entende? Vai ser difícil. É fácil? Não. Mas eu não tenho que desistir. Foi fácil para a gente viver esse novo movimento? Não. É fácil? Não é. Mas não desista. Mas não desista. Não desista. Deus usou a fé de Elias para reacender a fé da viúva. E Deus deu razão para essa mulher prosseguir. Essa é a verdade. Então não fica preso no síndrome da primeira impressão na tua vida. Né? A terceira, as promessas de Deus dependem de obediência. Então não deixe de fazer a sua parte. Tá? Você vai ter que fazer a sua parte. Deus tem promessas? Tem. Uma promessa cumprida geralmente é o resultado da obediência. Né? A gente pode ver isso aqui hoje. Né, Olavo? Né, pastor Olavo? Entendeu? É verdade. Tá? As provisões, a quarta. As provisões de Deus, elas são justas. Mas não deixe de agradecer. Já agradece. Gratidão equivale a gente revisar os feitos de Deus na nossa vida. Né? Então já agradece, ainda que eu não estou vendo nada, mas eu já agradeço. Talvez você não está no emprego que você gostaria, mas já agradece, né? Ter mesmo contentamento na nossa vida. Na nossa jornada cristã, ela vai da fé à maturidade. E todos os caminhos vão ter que passar por Sarepta. E sucesso não é você ser conhecido. Sucesso não é você ter nome. Sucesso é você ouvir Jesus te dizer: eu te conheço. Foi isso que ele falou para mim. Foi difícil o momento para nós. Veio crise de não pertencimento. Sabe, foi bem difícil. Mas o sucesso é isso. Sucesso não é... Acho que eu estou falando demais, o negócio está acabando. Tem um sinal aqui. Sucesso, vou repetir, não é ser conhecido, mas é ouvir Jesus te dizer: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. E é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Sabe, eu tenho falado para ele que outro dia eu fiquei pensando e falei assim: ai, como será que ele me apresentaria? Você já parou? Eu gosto de ficar muito batendo papo com Deus, né? Como que ele fosse, se ele fosse te apresentar, como que ele te apresentaria? Já parou para perguntar para Deus? Mas pergunta. Sabe, como que você me apresentaria, Deus? Eu fui meditar no livro de Cantares. E aí eu tô lá no livro de Cantares, eu falei, ai, será que eu vou entender esse negócio desse livro de Cantares, né? É relacionamento com a igreja, relacionamento com o marido, né? Com a esposa, entendeu? Do esposo, e eu tô lá. E aí começa o esposo falar de tudo que ele admirava, né? Nela, né? E daqui a pouco o Senhor virou e falou para mim assim: ô Rita, pergunta para mim tudo aquilo que eu admiro em você. Uau, foi tão gostoso. Foi tão gostoso. E depois eu tenho isso tudo registrado, escrito. E aí ele pergunta, e eu falei para ele, né? Então agora eu quero falar para ti tudo que eu admiro em ti. Foi um tempo de tanta intimidade entre eu e ele. E eu tenho falado para ele. Sabe como que eu gostaria que ele me apresentasse para as pessoas? Tal pai, tal filha. É um desafio. Ui. É um desafio, né? Mas esse é o desejo que está aqui dentro do meu coração, sabe? Dele me apresentar dessa forma. Tal pai, tal filha.
Amém, queridos? O comum foi o que Elias viveu, o tempo de Querite. Mas o extraordinário foi o que ele viveu ali em Sarepta. Eu creio que Deus quer nos tirar do comum, e Ele quer nos levar para viver o extraordinário. Então, eu deixo esse convite para a gente nessa noite. Tem um convite de Deus para a gente aqui, não tem? Tem ou não? Tem um convite de Deus para nós. Então eu quero deixar esse convite para você. Sai daqui com essa palavra, medita nela, né? E viva o novo ciclo, viva o novo movimento, né? Deixa Deus te dar novas asas. Vai viver um novo tempo, vai viver um novo tempo.